Olá, minhas doçuras do meu coração. Feliz ano novo, tudo de bom para vocês, que venha muita prosperidade no amor, no dinheiro, na saúde e em tudo mais que você desejar. Deus abençoe a todos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anior, aqui é o canal Anior Tarô. Se inscreva se você não é inscrito ainda, para não perder as novidades. E se você já é inscrito ou inscrita, muito obrigada. Gratidão eterna, que você tenha muitas bênçãos. Agora vamos falar aqui sobre as opções para a tiragem de hoje, que a gente vai ver a energia do casal lá na casa da rival. Como está o ex de você, o seu ex, o teu ex com a tua rival. Olha aqui. Temos a primeira opção, olho de tigre. Segunda opção, ametista. Lembrando que as tiragens são coletivas, então façam as suas adaptações à sua realidade. E as leituras não têm data de validade. Feche os olhos, escolha com calma, pause o vídeo e vamos lá. Para quem se conectou com a opção número 1, vamos ver como está a energia do casal agora nesse início de ano. Como é que tá lá? Vamos ver como é que tá a energia desse casal, do seu ex com a tua rival. Vamos ver o que o baralho cigano tem para nos falar. A gente vai ver uma energia do casal, gente, para o momento atual, assim, não é uma coisa definitiva. Até porque a energia do casal a gente tem que ver sempre, né? Não é uma coisa que fica o tempo todo, a energia muda constantemente. Olha só, gente. Aqui a energia começa, às vezes um pouco tranquila, né? Por causa da questão do sol, a questão do coração, mas as coisas vão mudando ao longo do jogo e vão ficando mais complexas. Vou explicando. Inicialmente, nós temos aqui uma energia do casal que estava até tentando engrenar, tentando. Só que houve alguma lentidão aí nesse processo para acontecer essa melhora da energia deles. Provavelmente pode ser alguma magia que ela fez para um adoçamento? Pode. Só que alguma coisa interferiu nesse adoçamento. E a gente já vai ver aqui, porque tem muita pista aqui, muita coisa pra gente ver. Pode ser ela tentando dar uma renovada na relação, se sentir mais, se fazer mais assim, tentando agradar, tentando fazer as vontades dele, tentando ficar assim, bem aquele modelo de mulher que não reclama, aquela mulher mais assim. Aqui eu vejo inclusive que ela se deixando até manipular, gente, ó. Manipular, não se impondo, ela não se impondo e se deixando manipular e achando que se ela se deixou manipular por ele, fazendo tudo que ele quer, percebendo, fica analisando quais são as vontades dele para ela sair realizando tudo na frente. Só que isso não flui muito bem. Aí também tem energia, se ela tiver feito alguma coisa, acendimento de vela, algum adoçamento, alguma coisa assim. Então, nesse caso, isso foi fluindo, começou para fluir, porém, houve uma lentidão na situação. Houve a questão dessa coisa dela ficar
de maneira manipulável. Não é nem que ela se fez isso de caso pensado, vou me deixar manipular, porque ninguém faz isso. Ah, vou me deixar ser manipulada, vou virar um boneco de marionete na mão dele. Obviamente que ela não fez isso assim. Aqui, o que a gente vê aqui? Que a insegurança dela fez com que ela acabasse por se deixar fazer o que quiser com ela. Às vezes ouvir uma patada, uma grosseria, e não falar nada, não revidar, tentando desesperadamente ser a boazinha, a querida, a maravilhosa. Só que isso acabou aqui, nessa situação do jogo, a gente vê claramente, eu vou falando, que isso acabou surtindo um efeito contrário. Essa coisa dela se manter ali doce, simpática, amorosa, boazinha, isso não teve o efeito, não surtiu o efeito desejado, não surtiu, porque ele percebeu algumas coisas que ela anda fazendo por aí que não agradaram a ele, e isso é despertando ciúme nela por causa de coisas que ela fez e por causa de coisas que ele também fez. Por que ela teve essa postura de querer fazer tudo para agradar? Nessa energia aqui que a gente está vendo do casal. Porque ela queria ser amada, bem tratada, receber a atenção que ela quer, que ela não está recebendo. A gente vê aqui a questão da solidão, a questão do obstáculo, a questão dela estar tentando. Ela tá, tipo, teve casos que houve briga aqui, ela tá tentando uma reconciliação? Sim, teve. Teve casos que houve afastamento por discussões, mas não chegou a ser um rompimento, uma briga que ficou cada um para um lado na casa? Também. São situações, gente, a energia da situação aqui tá mostrando que o casal, eles vieram de uma situação que estava assim, de afastamento, de frieza do casal. Quando o casal não está se entendendo, a conversa não flui, a sexualidade não flui, assim, nada flui, o olhar não flui. Você vai estar na mesa com uma pessoa comendo, não tem uma conversa, não tem uma troca de olhar, e ela percebeu isso. Então, numa tentativa desesperada dela recuperar esta luz do casal, ela acabou se fazendo como inconscientemente como uma pessoa que estava fazendo tudo o que ele queria, como um boneco de marionete. Ele quer isso, eu quero não sei o que, vou fazer, eu quero ir para não sei onde, vamos. Às vezes não está nem afim de fazer tal coisa, mas está fazendo só para agradar. Aqui eu vejo ela numa situação muito de tentar agradar, por ela já ter feito coisas que causaram irritação nele. E ele aproveitando coisas, o quê? Discussões, brigas, desentendimentos que houveram no passado recente, tá, gente? Tô falando de passado antigamente, de antigo não, tô falando de coisa que aconteceu ainda há pouco. Não é coisa velha aqui, não. A energia tá muito de presente, ainda mais pela pergunta que foi feita. Então aqui, ele percebeu essa dela estar se oferecendo para ser manipulada, só que ela não está percebendo. Ele o que está fazendo? Ele bancou o rei da cocada preta. Ou seja, ele está se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade dela, vulnerabilidade sentimental, para ele exercer o domínio sobre ela, o controle, para fazer dela gato e sapato. Isso mesmo, gato e sapato. Só que uma hora isso vai acabar estourando, né, gente? A gente sabe que ninguém aguenta ser feito de gato e sapato por amor, por nada, por muito tempo. As pessoas até podem tolerar no momento da paixonite ali, mas depois que a pessoa começa a ver que ela está sendo feita de trouxa, no caso a rival, ela vai explodir. Mas isso aí a gente vê que ainda não é nesse jogo. Isso aqui é a energia do momento. Agora, o que vai decorrer dessa situação aqui, a gente vai ter que fazer outras tiragens mais pra frente. Mas assim, ele observando isso, essa fraqueza dela que ela demonstrou, e aí ele se aproveitando, o seu ex aí se aproveitando dessa situação que a rival está de vulnerabilidade sentimental para exercer um domínio fortíssimo, um controle muito forte sobre ela, para fazer com ela o que ele bem entende. E isso não vai ser uma situação que vai acabar bem.
Isso vai gerar o quê? A gente pode ver superficialmente aqui, porque a gente vai ver, tá vendo o próximo, o que vai acontecer daqui a alguns dias, que vai decorrer dessa situação de domínio, dele se aproveitando dessa questão dela, porque ela está feita uma bobona. E ele feito o rei da cocada preta, nessa situação de energia do casal. Então, o que a gente pode ver aqui que isso vai desencadear no quê? No futuro próximo. Futuro maior a gente pode ver em outras tiragens. A gente vai ver que isso vai gerar aqui, gente. O que isso me diz? Muita discussão. Ó, olha aqui, isso aqui é a discussão pura e simples e clara no jogo. Discussão. Não tô falando de brigas assim, aquelas brigas de gritos, não, tô falando de um casal que vai conversar e toda hora discute. Ou seja, isso já estava acontecendo anteriormente, de tudo eles não se entenderem, mas estava numa questão mais de frieza. Agora isso vai migrar para uma nova fase, um novo patamar da relação. O quê? A discussão contínua. Olha o obstáculo aqui em cima. Sempre tendo discussões contínuas. E geralmente essas discussões, gente, são feitas na parte da noite, e ela tentando buscar uma questão de espiritualidade para tentar apaziguar essas discussões. Ela não está percebendo que ela deu a deixa para ele ser dominador com ela dessa forma. Então ela vai tentar buscar mais uma vez na questão espiritual, porque eu vejo aqui que muitas rivais elas têm a questão de mexer com a espiritualidade. E isso vai gerar a questão do ciúme dela, ela vai ficar com muito ciúme dele, porque como ele vai estar fazendo dela o que bem entender, ele vai ver que ele tem o completo domínio, o completo controle da situação com relação a ela, ele vai aproveitar o quê? Vai dar pulada de cerca de noite, aí vai vir discussão de noite, muita pulada de cerca tá aqui, gente, ó, olha só. Pode haver término por causa dessa pulada de cerca? Pode, mas como a gente segue aqui com os pássaros, a gente vê que não é um corte finalizado. A gente vê que isso continua, olha aqui, continua. Porque os pássaros estão ligados à comunicação, à frivolidade. Então, são discussões que passam e voltam. Que nem os pássaros, eles vêm numa estação e vão embora em outras. Então, eles vêm no verão, vão embora no inverno. Então, é a frivolidade. Então, é um desentendimento que ele vai acontecer, mas em cima de discussão. Não vai ser conversa, ai, me perdoa, eu fiz errado, eu reconheço os meus erros. Não vai ser nada disso. Eu errei com você. Não é esse tipo de conversa, não. É discussão de você fez isso, não, você fez aquilo, você é incompreensivo, você me trata com frieza, você está me traindo. Desconfianças muito fortes da parte dela, porque ele vai ver que ele tem completo domínio da situação com ela, que ele não precisa se esforçar para agradar ela, porque quem está se esforçando para agradar ela que está se esforçando para agradá-lo. Então ele não precisa fazer absolutamente nada para agradar ela. Então e aí? Ele pega e faz o que ele bem entende da vida com ela, com o relacionamento deles, e ela aguentando muitas coisas caladas no ímpeto, no desespero de querer fazer com que ele fique com ela, nas mãos dela. Só que ela não está percebendo que ela está se colocando nas mãos dele para ser absolutamente controlada. E aqui a gente vê também, ó, ele que tratando ela com grosseria. Vamos espelhar o jogo que a gente vai entender melhor. Aqui, diante do relacionamento, diante do sentimento, o que a gente vê na parte sentimental deste casal? Qual é a energia? A gente vê claramente aqui a energia do sentimento em cima de discussão. Essa carta aqui, gente, é muito ligada à briga, à falsidade, à discussão. Então, é muita falsidade da parte dele, da parte dela também, porque ela tá agindo assim para agradar, não é porque ela é agradável, que ela é a boazinha santa, maravilhosa. Não, ela tá querendo manipular ele, só que ela tá se deixando de ser manipulada. Ela aqui, nesse jogo, tá mostrando que ela foi mais fraca do que ele, e ele ficando por cima dos sentimentos dela. Então, ela sendo tratada com muita estupidez, ela sendo tratada com muita grosseria, ela sendo, sendo deixada numa situação bem desagradável, onde ela fica muito irritada, também por não ter a reciprocidade de tudo que ela está fazendo. Ela está movendo céus e terras,
movendo céus e mares, céus e terras, para quê? Para ter uma harmonia com ele, só que isso não está acontecendo. Aí o que isso gera? Você pega e faz o melhor que você pode na cabeça dela, faz tudo que você tá ao seu alcance, e aí o que acontece? Não recebe a resposta. Isso gera o quê? Fúria. Só que essa fúria, ela tá internalizando isso, ela não tá botando para fora. Ela tá guardando, ela tá engolindo. Ela tá engolindo seco essa dor. E aí a gente vê o quê? Uma abertura para pessoas interferirem no relacionamento. A gente vê aqui que terceiras pessoas vão começar a interferir nesse relacionamento. Traição? Sim! Com toda certeza o baralho mostrando aqui traição. Lembrando que as tiragens são coletivas, gente. Então, sempre adapte tudo à tua realidade. Nem tudo vai bater com todo mundo, porque a energia aqui não é só para você, é para o coleguinha também. Então, eu vou ter que falar tudo que encaixa com todo mundo para poder todo mundo tirar proveito do jogo. Então, seguindo. Aqui, energia de traição entrando no casal, pessoa intermediária chegando no casal, fazendo o quê? Entrando na intimidade deles. Traição, sim, como falei. Outras pessoas interferindo, muito, gente, muita questão de interferência. Amizades dele, sim, interferindo amizades dela. Família, então, gente, mais uma vez aqui, ó, denota muitos casos traição, em outros casos também, a presença de uma mulher mais velha do que eles. Pode ser tão mais velha? Pode ser, mas pode ser um pouco mais velha. Uma mulher mais velha interferindo no casal. E isso gerando também mais atrito entre o casal. Olha o atrito aqui. Gerando mais atrito entre esse casal, atrapalhando no quê? No sentimento do casal. Isso além das coisas que eu falei. Isso são outras possibilidades. Pode acontecer tudo junto? Sim, pode. Obviamente que pode, mas pode acontecer uma coisa para uma coisa para outra. Então, aqui a gente vê energia, interferência. A energia me mostra a interferência de uma mulher mais velha entrando na intimidade do casal. Ou uma mulher para traição, pode ser até um pouco mais velha do que ele também, um pouquinho, entrando na vida do casal, gente. O íntimo do casal sendo invadido por terceiras pessoas, por traições, por pessoas que falam demais, por pessoas que se metem, por pessoas que dão palpites e pitacos onde não foram chamadas, mas isso levando ao quê? A influência, olha aqui, influência da harmonia desse casal que já não tem muita harmonia. Pelo jogo aqui eu já não vejo um casal harmônico. Porque o sol tá aqui me intensificando a questão do domínio dele querer mandar, dele querer ser manipulador, dele querer ser uma pessoa que quer controlar todas as situações da vida dela e ela fica um pouco ali ilhada, entendeu? Sem poder ter muito para onde correr. Vamos lá. Aqui nós vemos, novamente, o afastamento do casal por uma separação. Pode ser uma separação definitiva para alguns casos, sim. Só que a energia do jogo, gente, não está mostrando muito a separação definitiva para a maioria dos casos. Para alguns casos pode acontecer, sim, obviamente que pode. Só que a energia do jogo está mostrando que não é uma separação, assim, de tipo cada um para um lado. Para alguns casos vai acontecer separação aqui, em decorrência desse problema todo. Mas para outros mostra aquela coisa assim, de se afastando. O que pode acontecer aqui? Possibilidades. Rival indo para casa de algum familiar passar um tempo e deixando ele, porque se cansou. Mas, como ela está numa energia de totalmente querer fazer tudo para agradar, ela tentando consertar isso. Então, o que eu vejo mais aqui? Ele, o teu ex, querendo situações que afastem dela. Ele pode querer se afastar dela até dentro da própria casa, na mesma casa. Ou se ele não mora com ela, ele não vai lá mais com tanta frequência por um tempo. Se eles moram juntos, ele vai querer dar umas saídas, umas escapulidas, aí onde vai acontecer traições. E aí, isso gerando um afastamento maior do casal do que já estava anteriormente. Porque no jogo aqui, no início do jogo, não sei se você lembra, eu falei que já estava rolando uma questão de frieza e afastamento entre o casal.
Só que aqui isso é reforçado, gente. É reforçado. E é uma coisa que é um afastamento que ele vai lentamente, lentamente, sem que ela, a rival, perceba que isso está acontecendo. Ela não vai perceber. Quando ela vê, a coisa já está esfriando. O distanciamento já está sendo instalado. E quando ela vê, às vezes vai ser tarde demais. E aqui, ó, como falei, aqui a gente vê com maior profundidade a questão dela querendo de maneira mais... agindo de maneira mais assim... a palavra aqui para ela foi ingênua e ele foi esperto. Então, ela aqui tentando se comunicar de uma maneira mais gentil, mais doce, mais carinhosa, só que isso não vai funcionar, porque ela está se deixando ser manipulada. Ela tá, essa gentileza, essa doçura dela não está gerando, não tá gentileza gera gentileza. Essa coisa dela está gerando, mostrando que ela é fraca e vulnerável. Ela está se colocando, ela está botando para fora a fraqueza e a vulnerabilidade dela. E o que acontece? O que isso acarreta? Domínio sobre ela. Se você se deixa ser dominado, você será dominado. Se você mostra que você é fraco, você se torna fraco. É isso que está acontecendo. Ela tá expondo as fraquezas dela, o íntimo dela, de fraquezas, através das atitudes dela, mostrando a dependência dele, a dependência emocional, às vezes até dependência financeira. Através do que ela fala, ela está sendo infantil. Infantil no sentido de não perceber que ela pode ser usada, que ela pode ser manipulada, que ela pode ser feita de trouxa. Aqui, falei até com palavras mais sutis, mas o que mostra aqui realmente é que ela está se deixando ser feita de trouxa. E aqui, ó, a intensidade alta desses obstáculos sobre o casal. O sol querendo vir para mostrar que a separação não é separação física, é uma separação espiritual. É uma coisa que a energia espiritual dele não está batendo com a energia espiritual dela. O mundo espiritual atuando aqui e fazendo um afastamento entre esse casal. O que ela está fazendo, o que ela fez de magia, o que ela fez de coisa, vindo trazendo... começando a ter efeito contrário, porque umas coisas, uma hora você controla com a magia. Você controlar uma coisinha ou outra com a magia é uma coisa. Agora, você querer controlar uma situação inteira à base de magia, uma hora isso vai dar ruim, gente. E é isso que vai acontecer aqui. E ele mostrando, isso aqui também é uma carta muito ligada à magia. Então, magias para relacionamentos, pedidos espirituais, conexões espirituais. Então, mostrando que ele está começando a se levantar desse domínio espiritual e sendo... Só que em vez dele ser... dele assumir quem ele é, tipo, estive sob domínio espiritual, estive sob demanda, estive sobre ação de feitiços e agora voltarei a ser eu mesmo, não é assim que vai ser. Infelizmente, o que vai ser? Ele se tornando uma pessoa, sabe quando você tem uma reação exacerbada diante de um problema que você passou? Então, aqui é exatamente isso. Ele passou por um período onde ele foi dominado, amarrado, manipulado. Ele teve a vontade dele suprimida pelas coisas que ela fez, tanto espirituais, muito forte aqui, como as coisas que ela fez manipulando o psicológico dele, os sentimentos dele, dominando a cabeça dele, influenciando a cabeça dele. Aí agora ele tá vendo que ele foi feito de babaca. Ele tá percebendo que ele foi manipulado. E qual é a resposta dele diante disso? Fui manipulado, fui sacaneado, fui explorado, fui dominado a ir para uma situação dessa. Então agora eu que quero dominar. Agora eu que quero manipular. Agora ela vai ver como é que é bom ser manipulado. Só que ele não tá fazendo isso pensando, como eu tô te falando assim, agora eu vou manipular, agora eu vou fazer com ela isso que ela fez comigo. Ele não tá tendo essa consciência, gente. Não tá, ele tá fazendo isso por puro instinto de defesa. Quando você é atacado, você ataca de volta. Nem todo mundo, mas assim, a pessoa quando ataca de volta, muitas vezes ela ataca por defesa, por instinto.
por instinto de sobrevivência. É aquilo que ativou nele, ativou um instinto de sobrevivência. Em vez dele, e ele, como já está desequilibrado espiritualmente, em vez dele alcançar o equilíbrio e fazer as coisas de melhor maneira possível, não. Ele está indo ser exatamente parecido com a energia densa da rival, porque ele captou isso. A nossa energia fica parecida com a energia de quem a gente está convivendo. Então ele vai ficar parecido com ela, manipulador, arrogante. Vai botar para fora os defeitos dele, vão ser colocados em uma lente de aumento. E isso vai gerar aí muita coisa para frente, né? Vamos ter que ver os próximos jogos. Vamos ver aqui energia, mais um pouco. O que a gente tem mais aqui para ver ainda? Você que ainda escolheu essa tiragem. Vamos ver a energia do casal. Olha aí. Não preciso nem mais, gente. Já fui. Olha, aqui nós temos grandes dificuldades para a energia desse casal. Vai enfrentar grandes dificuldades, muitas dificuldades pelo caminho, muitas dificuldades no caminho deles, muitos embaraços, muitos atropelos, muitas coisas de energia dificultosa, de energia que não flui, as energias estagnadas, energias paradas, atrapalhando o fluxo dessa relação. E muitas coisas com relação, olha aqui, o consulente é ele, tá, gente? Não é você. É ele fazendo coisas, procurando coisas por fora de casa. Procurando situações fora de casa. E quais situações são essas? A gente já viu aqui, né, gente? Já tá aqui mostrado. Traições. Então, agora vamos à sua frase para reverberação no universo, aproveitando essa energia de início de ano. E se você não tá vendo isso no início do ano, mas tá valendo também a frase, coloca aí nos comentários pra gente firmar aqui nossa força no universo. Eu sou uma pessoa de sucesso e minha vida é uma bênção. Eu sou uma pessoa de sucesso e minha vida é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Agora vamos à segunda tiragem. Para você que se conectou com a segunda pedra, vamos ver como é que tá a energia do casal. Lá da rival com seu ex. Vamos aqui. Baralho cigano. Como tá a energia lá do seu ex com a rival. Como tá a energia do casal que tá rolando lá. Que a gente já vê que começa, né, numa energia de muito sofrimento, muita estagnação. Os problemas aqui com relação a ele vendo muita coisa que ele tá pondo no coração dele, estando assim de maneira muito sofrida, muito não é nem desgastada, é muito angustiante. Ele querendo dar uma quebrada nisso tudo, né? Mas vamos ver aqui. Tá muito forte, né? A lembrança dele com relação ao relacionamento com vocês. Relacionamento com você, né? Muito forte essa lembrança.
Gente, aqui. Ele, o seu ex, sentindo muita carga da consequência do que ele arrastou para a vida dele. Ele arrastou para a vida dele um karma pesado. E esse karma pode vir em outras vidas, sim, mas já está começando a vir agora. Ele está começando a sentir o peso nas costas dele de maneira muito violenta. Para ele, as coisas estão muito na energia de fardo, na energia de peso, na energia da tristeza, da angústia. E ele querendo dar uma renovada nisso tudo, querendo cortar esse sofrimento, mas ele não está conseguindo fazer isso. Ele está tentando desesperadamente, só que ele está no desequilíbrio emocional, no desequilíbrio espiritual tão denso, tão complicado, que ele não está conseguindo lidar com esse sentimento da cabeça dele. A confusão mental atrapalha, olha aqui. E aqui saiu uma energia muito forte com relação a ele. Olha aqui, o arrependimento, gente. O arrependimento, porque ele está vendo o peso que isso está causando para a cabeça dele. Então, ele está começando a relembrar de como ele foi infiel com você e o que isso está acarretando na vida dele. Isso está começando a vir para ele de maneira sutil, porém contínua, de maneira... Não é assim aquela coisa, desespero total mental. Ele tá no desespero mental, uma tristeza, uma angústia. Mas ele tá começando a ter flashes na cabeça dele com relação ao passado, ao que ele vivenciou ao seu lado, a situação de estabilidade que ele tinha no relacionamento com você. Ele tá começando a querer olhar para trás, ele tá começando a olhar para trás e a querer colocar isso talvez como, assim, ele pensando, talvez eu estou sofrendo tudo isso porque eu deixei para trás uma situação de felicidade, uma situação de amor fiel, uma situação de uma mulher que, no caso, você, minha doçura, uma mulher dedicada, uma mulher boa, uma mulher com um senso de justiça, porque você tem um senso de justiça muito forte e ele reconhece isso, ele está começando a perceber isso, só que ele não tem a coragem de vir admitir isso, ele não consegue. Aí ele vê a falta de sorte que ele teve na vida, a sorte que ele tinha na vida por ter você, e a falta de sorte que ele está tendo de ter deixado tudo isso para trás, a sorte triste de ter deixado essa coisa tão amorosa, tão calorosa, tão maravilhosa que ele tinha com você, para trocar isso, para trocar o que era bom, o que era amoroso, o que era cumplicidade, trocar isso pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela vida batendo na cabeça dele, batendo nas costas dele, para ele ser chicoteado pela vida. Ele trocou, ele tá pensando aqui, olha só como ele trocou na cabeça dele, ele tá começando a reconhecer que ele trocou uma situação de amor, de um casamento sólido, um casamento feliz, para viver uma vida de problemas, para viver uma vida de angústias, uma vida de sofrimento. Ele sabe que ele te causou sofrimento e ele sabe que agora o sofrimento está chegando para ele. A encomenda está vindo e ele está recebendo a encomenda e não tem como ele mandar voltar essa encomenda, porque foi o que ele mandou, então é o que ele está recebendo também. O que ele fez com você, ele está recebendo, olha aqui. E isso está causando, gente, pensar na cabeça dele o que ele fez com o relacionamento de vocês, o que ele fez com o teu casamento, o que vocês tinham, a tua relação, seja ela qual fosse, botar casamento, namoro, noivado, qualquer coisa que ele saiu disso para ir viver com essa rival, ele tá vendo que ele fez uma péssima escolha
que foi para carregar uma cruz nas costas em decorrência do que ele fez, do que ele plantou. E ele colhe agora esse algoz mental, esse algoz da culpa que ele sente por ele ter feito isso com você. Lembrando que as tiragens são coletivas, as leituras são coletivas, então muita coisa aqui bate com a energia de muita gente, outras nem tanto. Então, se não está batendo com a sua, veja a tiragem anterior. Se não bateu, é porque não é hoje o oráculo para todos. Mas tem coisas para você aqui que você pode pegar e outras que não são, você descarta. Então, voltando aqui. Gente, esse está muito forte, a presença dele pensar nessa separação, esse divórcio para ele está começando a ver que isso era uma coisa que ele não deveria ter feito. Ele sente saudade do tempo, do ambiente da casa de vocês, da harmonia do relacionamento de vocês. Ele sente muita saudade, não só da casa, mas a casa que eu digo no sentido de a vivência desse amor que vocês tiveram. Isso está muito presente. Ele está começando a repensar tudo isso, talvez pela época que estamos passando de ano, né? A pessoa começa a fazer aquele balanço da vida, começa a ver as besteiras que fez. Todo mundo, no final de ano, começa a reviver isso, né? A fazer uma retrospectiva da própria vida. E a retrospectiva que ele está fazendo é com relação ao que ele deixou para trás, a história linda que ele estava vivendo, para trocar essa história maravilhosa de amor, de cumplicidade. Olha aqui, de um casamento amoroso, de um casamento feliz, de um casamento de um relacionamento, tô falando casamento, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Que ele deixou toda essa maravilha do relacionamento que ele tinha com você para trocar isso por uma aventura, por uma coisa tão efêmera, tão passageira como uma nuvem que passa, mas as consequências ficam, as marcas não são apagadas. E aí, por isso, em cima dele está a cruz nas costas dele. Ele está amarrado na questão do que ele está vivendo com essa rival. Ele está amarrado com relação aos próprios pensamentos dele, porque olha que a dor está doendo na carne dele, o espinho agora está na carne dele, dia e noite. Pensa muito nisso, com flashback sobre isso. Com a cabeça ali toda hora, como se fosse um filme, reprisando aquelas cenas, sem parar, das coisas que ele fez, e ele tentando virar a cabeça para renovação, para uma coisa mais... Para pensar assim, vou tentar, já que eu tive esse divórcio, esse rompimento com você, minha doçura. Ele tenta fazer uma renovação na cabeça dele, mas isso não dá. Ele tenta, só que ele não consegue porque é muito forte a energia da lembrança desse término com relação a você. E aí ele vê que com a rival não tem esse amor, não tem essa coisa, esse laço. Porque o laço de vocês é um laço que se formou também de uma energia espiritual. Não é só um laço físico, uma energia espiritual natural. Uma coisa, aquela coisa que encontro de almas, não precisa ser alma gêmea, não precisa ser alma afim, não precisa ser chama gêmea. Se for também, tem casos que são. Mas a conexão espiritual de vocês foi muito forte, que se traduziu num relacionamento que vocês viveram uma coisa linda. E ele agora está olhando isso. E ele foi atrás de uma coisa tão vazia, uma coisa tão oca, uma coisa tão sem profundidade, tão superficial. E ele está começando a ver, isso está causando essa dor nele, essa estagnação. Esse término de vocês está começando a ecoar na cabeça dele, como eu falei, como um filme que se repete e não para mais. E ele tenta sair disso, mas não dá. Porque ele sofre, olha aqui, vem o sofrimento,
tenta renovar, mas o que que acontece? Novamente vem as lembranças. Ele tenta fugir desse sofrimento, mas o que ecoa na cabeça dele são as lembranças dos momentos bons do relacionamento de vocês, essa questão do casamento de você, seu casamento com ele, minha doçura. O seu casamento tá na cabeça dele. A história de vocês tá na cabeça dele. Essa história não tá sendo apagada da cabeça dele. Agora, ela pode ter ficado guardadinha lá num canto enquanto ele vivia essa aventura. Mas agora tá borbulhando. Como se fosse uma gaveta que você vai enfiando tudo, uma hora a gaveta não fecha mais. E aí você para e vai enfiando tudo naquela gaveta, vai enfiando, e quando a gaveta não fecha, você tenta de qualquer maneira empurrar aquela gaveta para ela fechar. Aí você, não, peraí, eu vou olhar e ver o que tem dentro dessa gaveta para tentar arrumar ela e ela fechar direitinho. É isso que ele queria fazer, que ele fazia enquanto ele estava bem com a rival. Mas agora ele parou para olhar por que essa gaveta não está fechando. Essa gaveta é uma analogia para o coração dele, para os pensamentos dele. Ele foi lá tentar ajeitar essa gaveta, renovação. Só que aí quando ele abre a gaveta, ele vê todas as memórias que tem dentro dessa gaveta, dentro da cabeça dele. E ele sabe que não dá simplesmente para fechar a gaveta e fingir que nada aconteceu, porque aconteceu e marcou a vida dele, marcou a história dele, marcou a existência dele por toda a eternidade. E isso não tem como ser apagado. Não tem como, não tem rival que apague isso. E aqui, a gente vê que com a rival, ele vê que a coisa era para ter sido uma coisa que deveria ter sido apagada e passada, porque aqui a gente vê a representação dela e com a frivolidade dos pássaros, a frivolidade de uma coisa passageira, uma coisa que vai, começa e termina. Ele pensa que ele deveria ter terminado isso enquanto havia tempo. Mas agora, depois de tudo que ele fez, o que bate nele é vergonha. É vergonha. Ele tem vontade de reatar o relacionamento com você, minha doçura? Tem. Mas a vergonha é agora ter que viver nesse calvário, nesse sofrimento com essa rival, com essa cobra. Que essa mulher é uma cobra. Ele tem que viver essa coisa tão sem amor, uma coisa que deveria ter sido passageira, mas foi uma coisa que ele arrastou para a vida dele, e agora essa mulher virou na vida dele uma bola de ferro no pé dele, onde ele quer fazer uma coisa e ele é amarrado. Ele é amarrado com essa bola de ferro no pé. Tudo que ele vai fazer, ele fica com essa dor atrás dele, com essa prisão, essas grades em volta dele. Ele se sente amarrado. E muito caso aqui é amarração espiritual, né? Vocês sabem. Muito caso é amarração espiritual. Só que agora essa amarração, eu não sei se vocês fizeram alguma coisa, oração, se estão fazendo Ho'oponopono, os salmos aí, que eu sempre indico nos comentários. Gente, tem o Salmo 5. Leia o Salmo 5, Salmo dos traidores. Deus tem promessa para quem viveu traição. Traição não é uma coisa vista aos bons olhos pela espiritualidade, nem por Deus. Isso não é uma coisa que traz alegria. Traz alegria no momento ali. Mas depois, as consequências é como se você tomasse um porre. Na hora do porre é muito legal, mas no dia seguinte vem o que? A ressaca. Vem a dor de cabeça, vem a dor no corpo, vem o enjoo, vem o mal-estar. Então é uma coisa que traz uma alegria efêmera, alegria passageira, como os pássaros, essa traição. Aí depois vem a ressaca, que é quando desce e fica naquela vibe de bad, sabe? Aquela coisa bem tipo ressaca mesmo, né? Tô fazendo a analogia com a ressaca para ficar mais fácil de entender. E aí, gente, ele pensando que ele gostaria que tudo isso com essa rival passasse, tivesse sido um sonho ruim, que ele acordasse e tivesse aonde? Na vida que ele tinha. É isso que tá pesando para ele, na vida que ele tinha. Mas essa mulher fez tanta coisa com a cabeça desse homem,
que muito do que ele fez com você, ele tá pagando com relação ao que ela faz com ele. O sofrimento que ela faz na vida dele, não assim só a questão de ser maltratado, escorraçado, isso também. Porque a relação lá não está feliz. A energia do casal aqui mostra que a relação não está feliz. Por isso que ele está tão preso ao passado com vocês. Mas o que ela fez na cabeça dele também foi uma coisa que fez ele começar a repensar. O castigo dele está sendo repensar como ele foi mau caráter. Como ele foi covarde em deixar uma história tão bonita para viver um porre de uma noite de sábado. Um porre de uma noite de sexta-feira. Agora ele está colhendo a ressaca. De olhar e ver que perdeu tudo aquilo. De que não tem aquele lar amoroso. Essa questão de final de ano pesou muito para ele. Dessa retrospectiva de Natal é família. Ano Novo também. Natal é família. Aí ele viu que ele não tinha aquilo. Até saiu isso na tiragem do Natal. Me lembro que teve casal aí onde o ex ficou remoendo que o passado, olhando o passado e vendo que ele não tinha aquela mesma energia de amor e família que tinha com você. Ele não tinha na casa da rival. Com você, minha doçura, ele não tinha lá o que ele tinha com você. A tua bondade, o teu amor, ele não tinha. E aí ele sentiu isso lá na festa de Natal, como eu falei. E agora, fazendo o balanço que a gente sempre faz, essa retrospectiva do nossa vida, quando acaba o ano, aí, olha aí, a retrospectiva dele está ecoando como um filme, como se estivesse passando a vida de vocês na cabeça dele. E aí isso faz o quê? Um afastamento dele com relação à rival. Ele se distanciando espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Só que essa relação, gente, com ela, tem muitas coisas que essa mulher, ela é muito perigosa. Ela faz coisas para dominar o sentimento das pessoas e tirar das pessoas, tirar dele e de outras pessoas que estão em volta dela também, a vontade própria. Só que ele está começando a ver que isso está causando sofrimento a ele. Acabou a hora do porre, agora é a ressaca. E ela vai manipulando tudo isso, vai estrangulando ele, falando de maneira, no sentido figurado, obviamente, não estrangulando com as mãos. Vai estrangulando a vida dele, como falei, uma bola de ferro no pé dele, que ele se encalacrou tanto nessa situação que o castigo dele está sendo olhar para trás, ver o que ele tinha, o que ele deixou para trás, que seria uma coisa que ele teria para até o fim da vida dele, uma vida feliz, e ele trocou por uma besteira, por uma infantilidade da parte dele. Ele pode ter 50, 60, 70, quantos anos você quiser, 20, 19, 30, ele foi infantil, independente da idade. Ele foi infantil porque se ele é inclusive mais velho, aí que é pior. Porque quando a pessoa é mais nova e ela tem uma infantilidade, você vê que ela ainda não amadureceu e fez besteira por imaturidade. Esse aqui, pro caso que é mais velho, que já tem 40, 50, que já é um homem, que já deveria ser senhor de si, saber o que está fazendo da própria vida, não, ele quis voltar ao tempo que ele era um garotão. Até crise da meia-idade aqui pode ser. Mas ele quis voltar àquela coisa de eu vou ser um garotão, eu sou jovem de novo na cabeça dele. Então, isso na verdade foi infantilidade dele. E por isso ele está colhendo sofrimento, porque se você comete uma maldade, ela vem te buscar depois. E a bola de ferro está no pé dele, como um prisioneiro nessa situação. Aí aqui ele contrabalançando. Ele contrabalançando o que ele tinha com você, uma vida de amor, uma vida de felicidade, e o que ele está tendo agora, nessa nova escolha que ele jogou para a vida dele por causa da infantilidade. Ele está tendo sofrimento, dor, angústia, carregando uma cruz nas costas, carregando um peso
nas costas. Como eu falei, a bola de ferro no pé e a cruz nas costas. Tá em duas vezes, tá em duas coisas. Sofrimento carregando no peso nos ombros e a bola de ferro no pé. E por quê? Por conta de uma coisa tão passageira como uma nuvem de pássaros que você olha, vê e depois some. Por causa de uma atitude tão imatura, tão infantil, queria voltar a ser o garotão, sendo que muitos não têm nem mais idade para ter um comportamento desse. Em muitos casos eu vejo aqui, não tem nem mais idade. Um homem de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, querendo voltar a ser garotão. Tá sendo moleque, não tá sendo homem. Tá sendo um rato. Não tá sendo homem. E aí tá pagando. O rato caiu na ratoeira. Ele não viu, ele foi atrás do queijinho que tava lá na ratoeira, que era rival, e não sabia que era uma armadilha. Aí o rato tá preso lá pelo rabinho, desesperado para sair daquela ratoeira. E não sabe como. Por causa de infantilidade, de imaturidade, independente de idade. Gente, isso é muito aqui. Eu vejo que em muitas tiragens sai isso. A questão da imaturidade desses homens que deixaram um casamento, uma relação que estava estável, de longa data, ou então nem tão longa assim, mas veja aqui relacionamentos de 20 anos, de 15 anos, 30 anos, relacionamentos às vezes de 4 anos, mas um relacionamento de 7 anos, relacionamentos profundos que estavam indo bem, e trocar isso por uma coisa tão efêmera, uma coisa tão sem profundidade, uma coisa tão passageira como uma nuvem de pássaros, por causa de imaturidade. Mas ele está sofrendo por isso, tá aqui. Ele sofre por isso. Então a energia do casal aqui tá bem desconexa dele com a rival, por causa da cabeça dele começando a dosar, a pôr na balança as escolhas erradas que ele fez. Aqui, ele vendo a questão da bola de ferro que eu passei, ele querendo que isso passe desesperadamente, essa situação de aprisionamento, ele querendo que isso se dissolva, o que ele gostaria, que muitos aqui gostariam de acordar um dia e ver que tudo isso não passou de um pesadelo, que ele não fez nada disso, que tudo estava bem. E que ele não fez isso, só que ele fez. Quando ele acorda, ele vê que ele fez. E aí esse pesadelo se tornou a realidade dele. Ele queria que isso acabasse, ele queria que essa prisão terminasse. Querendo se livrar dessa prisão que essa rival causa nele. É isso que ele tem vontade. Mas, gente, infelizmente é uma pessoa que tá num desequilíbrio espiritual tão pesado. Para muitos aqui, inclusive, ter que passar por essa situação com ela, com a rival, é até um karma de vidas passadas. Ela sendo um karma de alguma coisa que ele fez com ela no passado, e por isso ela acabou querendo destruir a si própria e a ele, de tão espírito atrasado que ela é. Aqui ele vendo que ele gostaria de sair, mas ele vê que é muito distante da realidade dele conseguir se libertar disso. Ele pede por libertação na cabeça dele, mas ele não consegue encarar isso de frente. Mas agora está começando a ficar mais fervilhando na cabeça dele. Mas ele não tem vontade, ele não tem no momento agora, a lentidão nas atitudes dele é uma coisa muito presente. É uma lentidão para ele tomar uma iniciativa muito provável por coisa que ela faz, né, gente? Coisa espiritual, coisa que ela mexe, coisa muito de baixa espiritualidade. Eu vejo aqui que muitas dessas rivais começam a mexer, não é nem com a entidade, gente. É com almas sofredoras que estão perdidas, precisando de luz. E muitas delas
das rivais pegam, chamam, invocam essas almas que não têm luz por serem almas sofredoras, por terem cometido atos tristes em suas vidas, às vezes até terminado com a própria vida, ou então almas que passaram por acidentes, pessoas que fizeram coisas erradas e depois chegaram no mundo espiritual e viram que a vida após a morte não era uma ilusão que existia. Essas almas sofredoras, muitas delas não trabalham nem com entidade, trabalham com almas sofredoras. Pegam essas almas, oferecem presentes, velas, coisas essas almas sofredoras, vão no cruzeiro, vão no cemitério oferecer coisa para essas almas perdidas. Ela iludindo essas almas, dando esperança em troca de coisas, alimentando vícios dessas almas, alimentando, dando esperanças para essas almas, dando velas, dando coisas para satisfazer um pouco essas almas tão carentes e perdidas. E muitas delas usam dessas almas para fazer esse tipo de trabalho, que é uma jogada muito cruel com o mundo espiritual. E obviamente, isso não passa impune, né, gente? A gente sabe que uma hora essas almas elas vão ver que estão sendo usadas e vão em cima dela se vingar. Porque são almas sofredoras e muitas vezes almas vingativas. A maioria das almas que estão sofrendo, quando elas veem que elas foram enganadas para elas sofrerem mais, elas ficam num estado de fúria muito grande. Então, essas almas vão lá cobrar. E elas não cobram igual a entidade de luz, não. Elas não vão cobrar igual uma pombagira, elas não vão cobrar igual um preto velho, elas não vão cobrar igual um caboclo. Elas vão cobrar como uma pessoa raivosa, uma alma raivosa, uma alma que não tem luz. Então, a cobrança é muito pior do que se você deve a uma entidade. É coisa pesada. E aqui, ele vendo a energia dos problemas que ele poderia ter resolvido de maneira tão fácil, às vezes um desentendimento com você, minha doçura, que poderia ter sido resolvido com uma conversa, uma mensagem, sentar para conversar, e ele foi deixando isso e se enfiou nessa besteira toda com essa rival, e ele vendo que agora como que ele faz? Ele tá assim, como que eu faço? Porque essas almas sofredoras também e outras coisas de trabalho que ela fez, tudo atrapalhando. E um problema que é pequeno, sendo resolvido de uma forma fácil, não está fluindo. Por quê? Por causa de tanta influência de energia negativa densa e pesada. Aqui, para finalizar, gente, ainda tem a outra tiragem aqui, vou fazer. Mas, gente, olha só a finalização aqui do baralho cigano. O casamento, a fidelidade e a união da casa, a família. Isso tudo ecoando na cabeça dele. Isso aqui não é com a rival, gente. Isso aqui é energia com vocês. A gente viu que a energia do casal circundante, várias cartas densas. E aqui a energia da lembrança, muito forte, dele remoendo, dele relembrando, dele fazendo essa retrospectiva na vida dele. Vamos aqui, mais uma tiragem para você sobre essa energia do casal, sobre tudo isso. Gente, aqui, ele querendo mudar a situação, procurando ajuda até de amigos para ajudar ele para ajudar ele se libertar um pouco dessa tristeza que ele está passando com ela. E também ela vendo que a relação não está indo bem. E aí, com isso, ela procurando também
ajuda de amizades, os dois indo desabafar com amigos, de maneira até bem discreta, de maneira assim, muitos podem nem falar, mas tentando buscar mudanças para falar com outras pessoas. Às vezes nem vai falar do problema, mas só de estar assim podendo conversar com alguém, distrair a cabeça, para poder se sentir melhor. Isso que os dois estão buscando, se sentir um pouco melhor, porque juntos parece que choca aquilo com tanta força que causa muita tristeza, e eles estão sentindo o peso dessa tristeza muito forte, ele principalmente, e querendo buscar uma maneira de se distrair, de deixar mais leve, porque é muita tristeza, é muita depressão, muita melancolia, muita angústia, muitas lágrimas. Às vezes não sai pelo olho, mas sai pelo coração. A pessoa internaliza, o que é pior ainda, que nem bota pra fora, e depois aquilo vai somatizando e causando outros problemas. Agora vamos à nossa frase para reverberação no universo, para realizarmos todos os nossos pedidos, fazendo uma egrégora linda de positividade e amor. A sua frase para você colocar nos comentários e para você falar alto na sua casa, não esqueça: eu sou plena, feliz e minha vida é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Então coloca aí nos comentários: eu sou plena, feliz e minha vida é uma bênção. Tá bom, minha doçura? Deixa seu like, seu comentário aí com outras coisas que você queira falar. Se você não é inscrito, se inscreve. Um beijo, fica com Deus, tudo de bom, feliz ano novo.